Palavra do Senhor. Glórias a Deus. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que exercitam na paz. Amém. Essa passagem que nós lemos está no livro da Epístola do Apóstolo Tiago, melhor dizer, a Epístola de Tiago, irmão do Senhor. Essa epístola, ela é uma das mais amadas da Bíblia, mas ao mesmo tempo ela é uma das mais maltratadas, menosprezadas e judiadas da Bíblia. Por quê? Porque quando nós vemos os estudiosos, como por exemplo Martinho Lutero, que foi um grande homem de Deus, que foi usado por Deus em diversos momentos, acertou e errou como todos nós. Ele em um certo momento chamou essa epístola de palha, porque ele, na sua carnalidade, na sua ignorância, ele não conseguia perceber todo o poder, toda a revelação dessa epístola. Porque essa epístola ela foi escrita pelo irmão do Senhor, Tiago, irmão do Senhor. Na Bíblia nós temos 3 Tiagos. Nós temos o Tiago, o apóstolo, e 2 Tiagos apóstolos, que era Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, e nós temos Tiago, o irmão do Senhor. Ele que era consanguíneo com o Senhor, ele que era aparentado, ele que tinha aparência, relações familiares com Jesus Cristo. Ele não aceitava o ministério de Jesus quando ele estava andando pela terra. Tiago, ele aparece naqueles capítulos em que os irmãos do Senhor aparecem junto com Maria para conversar com ele. E Jesus Cristo fala: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que me obedecem e guardam os meus mandamentos. São aqueles que me ouvem. Então nós percebemos aí que o irmão do Senhor, ele não acreditava, ele duvidava do ministério de Jesus. Mas aí quando Jesus Cristo ressuscitou, ele viu Jesus ressuscitado e ele mudou de ideia. Ele se converteu, ele aceitou a Jesus, ele foi batizado e ele se tornou um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja da história, foi a primeira igreja, a primeira localização onde nós temos irmãos reunidos, ali na Judéia. E agora nós vamos ver o próprio Tiago escrevendo para os judeus convertidos, aqueles que eram judeus e que se converteram ao Evangelho e que estavam espalhados na diáspora. Diáspora é nada mais, nada menos que quando os judeus convertidos, quando um grupo de religiosos é espalhado por perseguição. Diáspora, então, era quando eles foram espalhados pela perseguição do Império Romano ou até mesmo a perseguição dos judeus da sinagoga. Que naquela época, os judeus que se convertiam para o Evangelho, que era em sua maioria, nos primeiros séculos, em sua maioria, ali no século 40 depois de Cristo, que essa epístola foi escrita entre 40 e 63 depois de Cristo, nós vemos que ali naquela época eram majoritariamente judeus os cristãos. Judeus que aceitaram a Jesus, se converteram e agora estavam participando da igreja do Senhor. Ainda não haviam muitos cristãos gentios. Os cristãos gentios vão aumentar de número a partir da conversão do apóstolo Paulo, que nós vemos.
e também lá em Atos 10, que nós temos o centurião Cornélio. E aqui nós vemos que esses judeus que estavam espalhados pela diáspora, eles não eram aceitos nem pelos judeus da sinagoga e nem pelos gentios, porque os gentios viam ele como uma seita religiosa judaica qualquer, como fariseu, saduceu, como talvez os judeus do misticismo, mas aqueles homens tinham descoberto a verdade que poderia libertar aquele povo. Só que eles precisaram se espalhar, então eles vão se espalhando, as 12 tribos espalhadas pela diáspora. Ele escreve para as 12 tribos espalhadas pela diáspora. E aqui eu vou utilizar de um artifício para nós interpretarmos o texto dessa epístola. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem esse sermão, esse ensino, em que eu vou estar falando sobre toda a epístola de Tiago, resumidamente. Quando nós vemos a epístola de Tiago, nós precisamos entender que existe um clímax, um ponto alto, o pico da montanha onde essa epístola alcança, é lá no capítulo 3, onde a gente leu aqui na leitura oficial, do versículo 13 ao versículo 18. Esse é o clímax, esse é o ponto máximo dessa epístola. Por quê? Porque ela fala sobre todos os assuntos que vai ser falado. É o clímax temático. O tema da epístola está aqui. Uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que vem da terra. Uma sabedoria que vem direto do Pai das luzes, direto de Deus, direto de Jesus Cristo. Uma sabedoria que é fora da nossa compreensão. Uma sabedoria que entende que tem que descer para crescer. Uma sabedoria que entende que você tem que se humilhar para ser exaltado. Uma sabedoria que entende que você precisa aceitar o evangelho de um homem que morreu e ressuscitou, que é fora da lógica humana. Essa é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas é o poder de Deus para aqueles que creem na mensagem do evangelho. E o tema que vai se repetir por toda essa carta, que vai ecoar por toda essa carta, é o tema: duas opções, sabedoria terrena, sabedoria do céu. Em Tiago 1, nós já começamos a perceber esse tema no tema das provações e das tentações. Quem nunca foi provado, levante a mão. Quem nunca passou por nenhuma provação aqui? Todos nós passamos por provações e tentações. Todos nós passamos por provações e tentações. Só que nós nunca podemos dizer que Deus está nos tentando. As provações, ela vem de Deus. Algumas provações vêm de Deus e outras provações vêm de nós mesmos, da nossa falta de sabedoria. Mas as tentações, elas não vêm de Deus. Porque Tiago ele vai dizer no capítulo 1, Deus não pode tentar ninguém e Ele mesmo não pode ser tentado. Então, o que a gente percebe? Que a tentação ela só pode vir do diabo, ela só pode vir de nós mesmos ou da nossa carne. A tentação ela vem do diabo, da nossa carne ou do mundo. O que é o mundo? Quando a gente fala de mundo, você tem que deixar o mundo, você tem que deixar as coisas do mundo, você tem que abandonar as coisas do mundo e aceitar as coisas de Deus. Quando nós falamos do mundo, nós estamos falando de uma mentalidade demoníaca, uma mentalidade que está sempre mudando, está sempre crescendo, mas nunca alcança o que procura. O mundo ele está sempre criando novas ideias, ele está sempre criando muitas vezes novas modas, mas nós nunca alcançamos o que nós queremos do mundo, porque o que nós queremos só pode ser preenchido por Jesus. O vazio que existe dentro do coração só pode ser preenchido por Jesus. É verdade, pai. Agostinho vai dizer que existe um vazio do tamanho de Deus no coração do homem. Existe em todo homem um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio só pode ser preenchido pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos não entenderam, muitos passaram dessa vida para outra sem entender o Evangelho. E, consequentemente, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Mas nós que estamos vivos, reflitamos nessa palavra. O Senhor está em busca. O Senhor está em busca daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos aqui a primeira dualidade, que é sabedoria
A sabedoria usada na tentação e na provação. O que não é sábio, aquele que tem a sabedoria terrena, vai dizer: eu estou sendo tentado por Deus, então Deus precisa resolver tudo. Aquele que tem a sabedoria de Deus vai dizer: eu estou sendo provado e eu estou alegre em Jesus, porque essa provação vai me moldar, essa provação vai me ensinar, essa provação vai fazer com que eu cresça na fé, essa provação vai fazer com que eu seja coparticipante, que eu participe dos sofrimentos do meu Jesus. E como a gente participa dos sofrimentos de Jesus? Passando por provas, passando por dificuldades. Como o irmão Paulo André falou aqui mais cedo, que todas as nossas provações, todos os nossos momentos de necessidade é quando a gente busca a Deus. A gente só busca a Deus quando a gente está em necessidade. Por quê? Porque a necessidade, ela nos mostra que nós somos falhos, que nós somos frágeis e que nós não somos autossuficientes. O que significa dizer que nós não somos autossuficientes, que nós temos a necessidade de alguém maior, de alguém melhor, comandando as nossas vidas. E esse alguém é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. A segunda dualidade que ele vai colocar está na chave, uma chave interpretativa, no versículo 19. Ele vai nos dar uma chave, Tiago vai nos dar uma chave para interpretar os próximos capítulos. Essa chave é: sejam todos prontos para ouvir, tardio para irar e tardio para falar. Todos nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irarmos, para nos irarmos. Esse verso é uma sabedoria judaica, é um provérbio judaico que já existia no tempo de Tiago e que ele vai aplicar agora para os cristãos. E esse provérbio, ele é muito importante para nossas vidas, porque nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para irar e tardio para falar. No capítulo 2, nós vamos perceber que nós devemos ser prontos para ouvir. Não somente para ouvir uns aos outros, mas para ouvir a voz de Deus, para ouvir a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Porque no capítulo 2 ele vai fazer a comparação de Abraão. Abraão, ele foi fiel a Deus. Abraão, ele teve fé em Deus, mas ele não teve só fé. Abraão também foi justificado pelas suas obras. Tiago que vai dizer no capítulo 2, Abraão também foi justificado pelas suas obras. E como isso é possível se a salvação é somente pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui ele está falando que lá no juízo final, lá no último dia, nós também seremos justificados pelo que nós fazemos aqui na terra. Por quê? Porque quem exercer misericórdia, Deus terá misericórdia dele. E quem não exercer misericórdia, não terá misericórdia no dia do juízo. E isso é uma revelação muito importante nas Escrituras, porque fala de nós que nós devemos sempre olhar também para o futuro, nós devemos olhar para o que ainda vai acontecer, que é a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma aconteceu no passado, quando nós aceitamos Jesus, acontece hoje, quando nós permanecemos, e acontecerá no juízo final, quando nós formos salvos, quando nós formos adentrarmos as mansões de glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem deseja adentrar para a glória aqui, pode dar glórias a Deus? Glória a Deus. Deus, ele é fiel para cumprir tudo que ele tem para as nossas vidas. E aqui ele também vai fazer, no capítulo de número 2, ele vai fazer esse exemplo, essa metáfora do espelho. Tem um homem que ele está olhando para um espelho. Ele olha para esse espelho, mas ele sai andando e ele logo esquece como é a aparência dele. Você olha no espelho, mas você vai embora e logo esquece como é o seu rosto. O problema não foi ele ter olhado no espelho. Ele olhou no espelho. Ele teve fé. A gente diz, não, ele teve fé. O problema não foi que ele não olhou no espelho. Ele não sabia como era o seu rosto. O problema é que ele se esqueceu. E na literatura judaica é muito importante sempre lembrar. No Antigo Testamento isso vai se chamar de anamnese, que é quando você precisa guardar na sua mente, você precisa pregar uma tábua com os mandamentos do Senhor na sua testa, na sua garganta e no seu coração, para que você possa pregar a mensagem, para que você possa falar aquilo que Deus tem, para que você possa lembrar e para que você possa ser abençoado pelo Senhor. Glórias a Deus. E aquela igreja, ela estava envolta em individualismo. Ela estava envolta em uma teologia, em uma crença de que eles poderiam se justificar a Deus só por meio da sua fé, que eles poderiam justificar a Deus só por meio das suas individualidades, das suas questões pessoais. E eles, como eles não tinham apoio nem dos judeus, nem dos gentios, eles vão apelar para as pessoas importantes daquela época.
Eles vão apelar para aquelas pessoas que poderiam tirar eles daquela situação. E o Senhor vai dizer: não, você não precisa fazer assim, você deve tratar todos igualmente. Tiago vai dizer: você deve tratar todos igualmente, porque com Deus não há acepção de pessoas. Deus, ele não olha para o nosso gênero, Deus, ele não olha para a nossa raça, Deus, ele não olha para a nossa cultura, Deus, ele não olha para a nossa formação. Deus, ele olha para os nossos corações. Se nós somos seres humanos, se nós somos criaturas de Deus, ele quer salvar as nossas almas. Ele deseja você, seja você pobre, seja você rico, seja você uma pessoa muitas vezes de cor, uma pessoa privilegiada, ele não importa, ele não vê isso. O que ele vê é o seu desejo de aceitar a Cristo, o seu desejo de estar com ele. Glórias a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Glórias a Deus. No capítulo 3 nós vamos ver, como eu falei da chave, agora nós vamos ver o tardio para falar. Tardio para falar. O que é esse tópico? Tardio para falar. Nós não podemos ser rápidos em falar. E a gente muitas vezes pensa: eu sou uma pessoa muito reservada, eu sou uma pessoa muito tímida, eu quase não falo nada.